Olá, para você que chegou aqui conosco, estamos aqui transmitindo num sábado, mas estamos gravando para o programa Mediunidade e Evangelho no Café. A Vanessa disse que não tem recado nenhum para dar. Claro que tem. Se você quiser participar dessa discussão, se você tiver uma contribuição, é sempre bem-vinda. Você pode colocar perguntas, você pode mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp, você pode entrar e deixar nos comentários, porque isso faz parte também de nós termos você participando conosco. Sejam bem-vindos, bem-vindas para quem está de manhã, para quem está de tarde, para quem está de noite, para quem está do lado de cá, do lado de lá. Vamos então, nesse momento, nos preparar para termos esse encontro. Vamos agradecendo, em primeiro lugar, por estarmos aqui, encarnados neste momento. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, cumprimentando toda a espiritualidade. Ao nosso mentor, ao mentor da Vanessa, que fará a nossa primeira introdução hoje, aos nossos mentores individuais, aos mentores desta atividade, a Jesus, que é o médium de Deus, que é o nosso exemplo, o nosso guia. Estamos trabalhando em nome de Jesus. E a Deus, que é o Criador, que é a fonte doadora de vida, a quem nós pedimos: ampara-nos, protege-nos, para que nós tenhamos um excelente encontro. A palavra é sua, Vanessa. Obrigada, agora ela vai isso. Ela não se destacou, eu a destaquei, e com certeza ela ia me destacar. Então, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É sempre uma alegria estarmos juntos aí para estar estudando o livro dos médiuns. Então, nós vamos estar dando continuidade no capítulo 16, mas eu queria destacar algo antes da gente entrar propriamente dito na nossa matéria. A gente está estudando agora esse quadro sinótico que o Kardec classificou várias espécies de médiuns. A gente tem que entender ele na sua didática, na sua organização impecável, ele ia registrando tudo o que acontecia para quem pudesse depois se debruçar, compreender melhor. Então, ele tinha várias experimentações, que a gente sabe, e tudo o que acontecia ele anotava. Então, a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho mais ampla. Muitas vezes, o que ele está nos relatando, a gente vai pontuar isso aqui, ele relatou como raros casos de acontecer. Então, essas experiências aconteciam e ele anotava. Não é que ele falava assim, agora nós vamos fazer uma experiência dos médiuns musicais. Então, os musicais se apresentavam e daí ele reportava. Não, aconteciam os fatos e ele depois que organizou tudo. Tá? Então, não é que ele fazia uma chamada para cada variedade e daí ele ia relatando depois. A gente sabe que o Kardec, mesmo aquilo que depois comprovou que não era tão comum de acontecer, que não era tão normal, que não tinha muita importância, ele colocava ali. Por quê? Porque se alguém se debruçar a estudar, vai estar escrito lá que isso aconteceu. É possível de acontecer, raramente aconteceu, mas acontecia, para não dizer que ele não tinha dito tudo o que estava acontecendo, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho ali. Médiuns de efeitos intelectuais, que está na questão 190. Aptidões diversas. Kardec, ele sempre, a gente já teve coisa que a gente já falou e tem coisa que vai falar novamente, mas vamos seguir a didática dele, tá? Então, ele fala de médiuns audientes, que são aqueles que ouvem as vozes dos espíritos, que são muito comuns. Fala dos falantes ou de psicofonia, que são aqueles que falam sobre a influência dos espíritos, que também são comuns. Fala dos videntes, aqueles que veem os espíritos em estado de vigília, que, na verdade, é o início, às vezes, do desenvolvimento começa por esse tipo de mediunidade. Os inspirados, que a gente também já falou semanas atrás, que recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos. Os médiuns de pressentimento, que têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares, simples do futuro. Proféticos, que ele já nos pontuou que são variedades dos inspirados e dos pressentimentos, que revelam ocorrências futuras que ali cabe transmitir para as pessoas, por isso proféticos e não de pressentimentos. Sonâmbulos,
que estão em transe sonambúlico, auxiliados por espíritos, né? Às vezes provocando esses transes sonambúlicos, né? Ativando esse sonambulismo em cada um. Estáticos, aqueles que estão em estado de êxtase, que é um pouco além do sonâmbulo, né? Já é um pouco mais, um desprendimento maior, mais amplo, que muitas vezes recebem revelações dos espíritos. A gente cita aí o caso de João, né? Falando do Apocalipse. Pintores e desenhistas, que são aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. E os musicais, que executam, compõem, escrevem música sobre a influência dos espíritos. Então, a gente tem sempre que atentar qual que é o propósito da comunicação, da mensagem, e sempre fazendo o que Kardec nos diz, aplica o filtro da utilidade e da moral do Cristo. Então, não é só porque eu tenho, sob a influência do espírito, determinada aptidão, que ela é sempre bem-vinda e sempre com um bom propósito e deve ser propagada e enaltecida. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu busco dentro dessa qualificação aí, qual é o meu tipo de mediunidade e ponto. É isso que eu tenho que fazer? Definir qual é a minha e acabou. Nada mais para ser feito. Só para identificar qual que é o meu estilo, o meu tipo de mediunidade. Então, vamos lá, mergulhando agora nas questões 191 a 93, 193, que é variedade de médiuns escreventes psicógrafos, tá? Faculdade que escrevem por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Aqui a gente tem que ressaltar também o seguinte, Kardec está falando de escreventes, mas às vezes ele inclui também aqueles que têm a vidência, porque são questões que são muito próximas. Ele está separando didaticamente, mas às vezes serve para os dois tipos de mediunidade. Então, ele classifica de 3 formas. Primeiro, sobre o modo de execução da mediunidade. Ele fala para nós dos médiuns mecânicos, que eles recebem um impulso na mão, vamos entender na mente, né? Então, eles vão escrever. Só que eles não têm consciência alguma do que eles estão escrevendo. Eles são um canal aberto, direto da espiritualidade, sob a mão do médium ali, para estar passando. Obviamente que é um caso muito raro, né? Porque aqueles que recebem um impulso e vão estar escrevendo diretamente, sem passar pelo seu filtro, pelo seu pensamento, sem fazer nenhuma alteração. É um canal direto. Recebeu, escreveu. Então, a gente já pode deduzir que é muito raro de acontecer. Aí ele classifica os semimecânicos, aqueles que também recebem o impulso na mão, na mente, mas eles têm a consciência imediata do que eles estão escrevendo. Conforme ele vai recebendo, ele vai escrevendo, mas ele está consciente do que ele está escrevendo, que é a situação mais comum, né? Ele recebe esse impulso ali, essa informação, vai escrevendo, mas vai tendo consciência do que ele está escrevendo. Tem os intuitivos, que eles recebem a comunicação mentalmente dos espíritos, né? Capta ali o pensamento, a mensagem, a ideia daquele espírito comunicante, mas vai escrever por vontade própria, não é simultaneamente. Eu recebi aquela informação e vou refletir, vou pensar e depois eu vou escrever, não é uma coisa imediata, no mesmo momento. Esses daí são mais comuns, só que aí a gente tem a vírgula, né? Sempre o mais. Também são mais sujeitos a erros. Porque muitas vezes o que começa a acontecer? Será que o pensamento é meu ou está vindo de outro lugar? E aí, nessa questão de começar a filtrar ou achar que é meu ou não, a gente pode cometer os erros, tá? Polígrafos. Polígrafos são aqueles que mudam a caligrafia segundo o espírito que está se comunicando, ou quando tem a aptidão de reproduzir a letra exata daquele que está se comunicando quando ele era encarnado. Tá? Então, aquele que muda a caligrafia é comum. Aquele que escreve exatamente igual o espírito encarnado é muito raro, é o caso do Chico, né? Que muitas vezes fazia uma análise de caligrafia de certas mensagens que ele passava e elas eram exatamente a letra daquele espírito quando encarnado. Obviamente, muito raro também. Aí tem aqueles que são poliglotas, que aí, tá vendo como ele fala? Falam ou escrevem em línguas que não conhecem
nesta vida. Eles são raros, mas vamos lá. Eu não vou conseguir fazer com que ele escreva numa língua que ele não vivenciou em nenhuma outra encarnação. Ele tem que ter uma remanescência daquilo em outra vida dele para poder ter essa facilidade de estar passando a informação numa língua que é diversa da sua atual encarnação. Também é raro, tá? E tem também os espíritos analfabetos. Você vê como o Kardec pontuava tudo, né? Eles só leem e escrevem como médiums. Eles são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever. Mas você imagina a dificuldade do espírito para passar, imagina uma frase ou um parágrafo, porque ele vai ter que conduzir para que ele desenhe a letra, porque ele não sabe o que significa. Então, faz um risco, corta, é um T. Então, imagina o trabalho que dá para a espiritualidade, quer dizer, ela vai ter muitos outros canais que é possível utilizar para ter que perder tanto tempo para ficar desenhando cada letra para compor uma palavra, para compor uma frase. Então, obviamente, é muito raro, mas como a espiritualidade muitas vezes não tem material disponível, tinha que usar o que tinha disponível no momento. Então, às vezes aconteceu com o Kardec e ele registrou, certo? Segunda pergunta. Serei melhor do que os outros de acordo com o modo de execução da minha mediunidade? Eu serei melhor do que os outros se eu for um médium mecânico, semimecânico, poliglota, de acordo com a execução da minha mediunidade? Aí tem uma subpergunta na pergunta. Se possuir mais de uma, então, sou quase um espírito superior, então. Se eu sou polígrafo e mecânico, então eu sou praticamente quase Jesus. Então vamos lá. Não pode rir, porque senão eu já vou respondendo a pergunta. Segunda classificação que ele dá, do desenvolvimento da faculdade. Tem coisas que Kardec reporta que às vezes chegam a ser até meio, parece inocentes, que é meio óbvia, mas mesmo no óbvio ele pontua para a gente, tá? Então lá, segundo a faculdade, novatos. Novato é aquele que está iniciando no desenvolvimento. Não tem as faculdades desenvolvidas e não tem as experiências necessárias. Está começando agora, é um novato, ok. Calouro, né? Improdutivos são aqueles que só recebem sinais sem importância. Monossílabos, traços, letras esparsas. Eles não produzem muito, mas podia dizer também que seria um início aí também da mediunidade, né? Do desenvolvimento da faculdade. Aí ele coloca os desenvolvidos ou formados. Eu já coloquei entre aspas em desenvolvimento, porque eu acho que desenvolvido e formado não tem ninguém. A gente está sempre em produção, mas tudo bem, vamos seguir o que ele falou. Tem as faculdades desenvolvidas, transmitem comunicações com facilidade e presteza, quer dizer, são ativos nesse intercâmbio mediúnico, já atuam com a sua faculdade. Tem aqueles que são lacônicos, que recebem facilmente as comunicações, mas são breves e sem desenvolvimento, né? São flechas assim. Os explícitos, que recebem comunicações mais amplas e extensas, ele faz um paralelo, uma analogia com um escritor consumado. Já é acostumado a escrever, já tem o hábito, já tem toda a sua técnica, então eles recebe a comunicação, ela é mais ampla, tudo, e tem condição de estar passando essa informação. Os experimentados, que têm facilidade de escrever, é hábito, essa experiência resulta de um estudo sério, dedicado, de análise constante para estar filtrando, para não ser enganado e principalmente para não cair no seu próprio orgulho, né? Então tem experiência já no trato ali com a mediunidade. Flexíveis, que são que têm a faculdade que mais se prestam a diversos gêneros de comunicações. Porque para os espíritos se comunicarem tanto espontaneamente como evocados. Então, eles se aproximam com os médios sensitivos. São aqueles que têm uma flexibilidade maior. Eu preciso de alguém escrever, então eu posso acionar esse flexível. Hoje eu preciso que alguém escute. Então, são aqueles que têm uma certa flexibilidade aí na sua mediunidade. Os exclusivos, que recebem de preferência determinado espírito, é o oposto, é a falta de flexibilidade total. Aí a gente tem que ter cuidado, porque, de maneira geral, esses exclusivos são exclusivos de espíritos de alta categoria, nunca é de espírito inferior.
Então, precisa ver se realmente é fato, é uma fascinação, mas ele classificou como aqueles que só dão ali a comunicação para um determinado espírito. Evocações, evocação é chamar, né, convocar, são médios flexíveis mais convenientes para esse tipo de comunicação. Eles são mais aptos a responder às questões propostas. Por quê? Você não sabe na evocação quem virá, quem vai responder, qual vai ser a pergunta. Então, se tem ali o médium mais flexível, ele vai ter esse jogo de cintura de conseguir se adaptar àquela questão que está sendo trazida. De ditados espontâneos, recebe de preferência comunicações de espíritos não chamados. Às vezes você quer evocar alguém, chamar alguém, mas a sua sintonia se faz com outro. Então, vai de acordo com esse que a sintonia se fez, né? A gente tem sempre que lembrar que o que acontece? Muitas vezes a banalidade da comunicação depende mais do médium do que aquele que está se comunicando. Mas aí também tem o outro lado. Se está havendo sintonia, tem dos dois lados, certo? Então, é meio que uma coisa puxa a outra, né? Então, a próxima pergunta. Podemos, então, mudar dentro dessa categoria, aprimorando a nossa faculdade? Nesse modo que a gente falou agora, que é do desenvolvimento da faculdade. Será que eu posso mudar de categoria ou vou ficar exclusivamente dentro de uma, igual a Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Não sei. Vamos lá. Aí a terceira classificação que ele faz, de gênero e a especialidade da comunicação. Aqui também entra a mesma questão que a gente já falou. Ele fala dos versificadores. Comunicam-se através de versos, né? Aí é engraçado que Kardec fala que é muito raro, e para bons versos, então, mais raro ainda, porque para porcaria tem um monte, mas para bons versos é muito raro. Da mesma forma, a pessoa tem que ter essa habilidade de falar através de versos, se não foi nessa vida, foi em outra, né? Os poéticos, da mesma forma, comunicação de estilo vaporoso, sentimental, expressão de sentimentos tenros e afetuosos. Esses são mais comuns, a gente conhece muita gente que tem essa forma de estar se comunicando, né? Mas, da mesma forma, ele tem que ter tido uma vivência para ter essa habilidade de se lidar com poesia, né? Senão, ele não consegue. Ou ele não grava, ou ele não consegue passar, acaba se perdendo ali no espaço, né? Os positivos são comunicações com nitidez e precisão, explicações detalhadas, circunstanciadas, são ensinamentos exatos. O que a gente também já deduz que são muito raros. São aqueles que conseguem ser concisos, objetivos, pegam a ideia e transmitem assim, de forma direta, objetiva, coesa. A gente sabe que é difícil a gente ter tanto entre médiuns, como entre pessoas, como entre os espíritos também, desencarnados, né? Literários, que são comunicações que desertam com sagacidade, um estilo correto, elegante, notável eloquência, né? Para estar passando essa forma literária, né? Os incorretos eu presenciei várias vezes, acho que todo mundo já presenciou, né? São comunicações até que podem ser boas, mas elas são difusas, elas são sobrecarregadas de repetições, de termos impróprios. A ideia pode até ser boa, mas na hora de passar, repete, não consegue dar uma linha de raciocínio, acaba ficando nublada a informação que está sendo passada. Vai depender da cultura do médium, né? Para passar o pensamento, e às vezes o próprio espírito comunicante está mais querendo passar o recado, mesmo que ele vá corrompido, então vai apresentando também a inferioridade, né, de cada um que vai estar se conectando através dessa afinidade, dessa sintonia. Tem os historiadores, que a Silvana gosta desse, que são comunicações, dissertações históricas, mesmo se o médium não tiver conhecimento. Aí entra no mesmo ramo que nós estamos falando. Não tem hoje, mas alguma questão já teve. Ele diz que é uma forma muito rara de médiuns positivos, que conseguem passar a informação correta, de uma forma precisa. Aí até Kardec nos cita o exemplo do Chico,
né? A gente pega nos livros de Emmanuel ali, falando da história, em detalhes, em uma série de coisas que, na vida do Chico, que ele estava como Chico Xavier, ele não tinha essas informações, mas ele passou de forma precisa, fiel, tudo aquilo que estava sendo passado para ele. E também lembrando que a codificação, Kardec usou as irmãs Baldin, que tinha 14 e 16 anos. Elas não tinham conhecimento, mas foram passadas uma série de informações também nesse mesmo estilo histórico aí, contando que o espírito deles devia ter todo esse preparo para estar fazendo isso. Científicos aptos a receber comunicações relativas à ciência, lembrando sempre da bagagem do nosso espírito, que senão entra na mesma questão do analfabeto. Eu vou usar um termo científico que a pessoa não tem a menor ideia. Então, se você despende muito para poder explicar o que significa aquele termo científico, se a pessoa, o espírito já tem a bagagem, fica mais fácil, né? Eu vou falar do coração, eu vou ter que descrever o que é ventrículo, qual que é cava superior, quem já tem o conhecimento fica mais fácil de passar. Então, esses se classificam nos científicos. Os medicinais, que ele cita que são a especialidade de servir para os espíritos para prescrições médicas, são muito comuns. Não são espíritos que trabalham na parte de cura, são medicinais, para passar as prescrições médicas, é diferente, tá? Para a gente não confundir. Religiosos que passam comunicação de caráter religiosos, relativos à religião, mas sem o embargo, né, sem ser alterado pelas suas crenças e seus costumes. Eles têm a vivência da religião, mas eles vão passar a informação sem interferência, sem grandes interferências, né? Interferir, a gente sempre interfere. Filósofos e moralistas, comunicações que tratam de questões morais ou de alta filosofia, mais comuns são de questões morais, né, para passar. E comunicações triviais e obscenas, porque Kardec recebeu de tudo, né? Comunicações com aqueles que ainda nós afinamos e damos vazão, mostrando aí as nossas imperfeições, tanto encarnados como desencarnados, porque numa comunicação desse tipo você não vai ter uma utilidade, um bem que vai fazer. A não ser aquele que seja, não faça isso, não fale isso, não se preocupe com isso, mas é aprendizado também. E a última pergunta: somos instrumentos de auxílio para a espiritualidade. Como nós podemos auxiliar nesta tarefa? Somos instrumento de auxílio para a espiritualidade. Como nós podemos auxiliar nessa tarefa? Mensagem passada, então agora comecemos o nosso bate-papo. Sabe, Um de cada Vanessa, vez. eu vou ainda provocar mais nas perguntas que você fez, porque elas são boas, a sua concisão aí foi maravilhosa. É, é uma dúvida que eu coloco em tudo que você disse. Será que naquela época e nesta época nós temos preparo físico para poder ampliar essas capacidades e aumentar o desenvolvimento? Em vez de eu responder, eu vou colocar mais uma pergunta. Preparo físico, você diz, Físico. ser preparado, porque tem mediunidades que a gente já vem com o nosso organismo preparado para recebê-las. Então, mas aí a minha provocação vai pelo sentido seguinte: não sou eu irresponsável, muitas vezes, em não cuidar do corpo que recebi e fisicamente prejudico? Porque quando você foi falando, eu achei muito legal que você falou em desenvolvimento e eu responderia tudo. Estou em desenvolvimento, né? Espertinha, sou aluna nesse momento, te escutando, né? E aí eu falei assim: nossa, se eu não souber responder, eu vou responder com o que ela disse. Estou em desenvolvimento, Vanessa, não sei. Mas aí, de tudo que você falou, eu fiquei pensando: caramba, quer dizer que na minha irresponsabilidade eu posso prejudicar e fazer com que o meu corpo não tenha condições para. Porque sim, eu concordo que viemos todos nós preparados para a mediunidade, mas eu posso interferir e atrapalhar muito
Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Não sei. Vou Não, pensar eu mais, acho que tá? você tocou num ponto que até assim nem era porque a gente está no foco muito da moral, né? Do estudo, do conhecimento, do entendimento de tudo que a gente está lendo. Mas vamos lá, para a gente poder servir de ferramenta mediúnica, o preparo que a gente tem que ter não é só esse preparo que a gente acabou de falar. O preparo físico é fundamental, tanto que tem uma série de fenômenos ou reuniões que antes ocorriam, que não ocorrem mais, por quê? Devido à dificuldade dos médiuns de ter o preparo. A pessoa não tem o preparo do seu próprio espírito, da alimentação, do seu repouso, da sua concentração. São questões da mente, mas o seu físico precisa estar em equilíbrio, harmonizado, para que você possa fazer com que acione todas as potências do seu espírito. O nosso corpo físico pode interferir sobremaneira, em tudo que a gente vai fazer. Então, é uma questão que às vezes a gente deixa para lá, porque eu não sei se a gente ainda não entendeu a primeira parte, se já foi pulando para uma outra parte que ainda é mais difícil, né? Da mente e do físico. Mas é o nosso santuário sublime, não é o que Emmanuel fala para a gente? Então, há de ter muito cuidado, até para a gente poder auxiliar a espiritualidade para nos utilizar como fonte de intercâmbio, né? Pode falar, Tere. Então, tem no livro, né, do André Luiz, essa parte de Chico Xavier que fala, né, o excesso de alimentação, álcool, a, a fixação na sexualidade, né, os excessos que ele fala muito. E tem um outro livro dele em que precisa um senhor ia ganhar mais alguns meses para poder de vida para poder resolver alguns problemas para os filhos, algumas coisas, em que a espiritualidade vem no plano material, pega um encarnado, né, espiritualmente, leva até esse senhor para que possa ceder para ele o fluido vital. E só pode ceder porque ele é moralmente, fisicamente apto para isso. Então, é a moral e a física, né? Você tem que estar. Mas eu vejo que quando você tem uma moral mais elevada, fica mais simples também você lidar com o seu físico. Eu acho interessante porque nós vemos aí que nós ainda precisamos do lado moral até para cuidar das coisas físicas, porque esse excesso nosso demonstra a nossa indisciplina para com as coisas, não é? E isso reflete profundamente. Somos indisciplinados e automaticamente refletindo no nosso corpo e, consequentemente, impedindo que nós venhamos a realizar nossa tarefa da forma adequada e que nós possamos realmente desempenhá-la bem, não é? É porque, assim, eu acho que de tudo que vocês colocaram, a questão é até onde vai a minha humildade de dizer hoje eu não tenho condições, porque então, tudo que vocês disseram, porque eu não sei, eu acho que a provocação que me veio é justamente por isso. Estou numa assistência espiritual e aí, você pode dar passe? Não, hoje eu não posso, hoje eu não estou em condições. Mas você não está em condições por quê? Olha, primeiro, pode ser que eu tenha tido excesso. Primeiro, pode ser porque eu tive alguns pensamentos que não me tornaram um bom instrumento. Porque aí, Vanessa, podemos mudar essa categoria? Mudar a categoria? Sim, sim, podemos. Nós temos livre-arbítrio justamente para isso, para que nós possamos. Mas muitas vezes eu não estou mudando de categoria porque eu insisto em utilizar uma mediunidade no momento em que não me convém. Então, por isso que talvez a minha cabeça deu um nó quando eu pensei, tá bom, verdade, nós aqui falamos sempre da moralidade, vamos continuar, por favor. Não é isso que eu tô pedindo, né?
Estou querendo provocar a pensar que muitas vezes, então, eu não tenho a humildade suficiente para dizer hoje não posso, porque hoje nem meu corpo está em condições. Meu corpo não está em condições, então começa talvez antes, né? Vamos lá, Sandra. Bom, eu penso assim que o médium, né, já foi, como você falou logo no início, isso nós já estudamos também, o médium ele foi preparado no plano espiritual, ele assumiu um compromisso no plano espiritual. E ele não veio aqui para ser médium porque ele é o menino predileto de Deus. Ele veio aqui para ser médium porque ele precisa corrigir suas, aparar suas arestas, entende? Então, lá ele entendeu isso, lá ele se comprometeu com isso. Só que é aquilo que sempre acontece aqui, né? Principalmente se ele cai numa casa espírita, onde quem tem uma mediunidade aflorada é assim idolatrado, então aí realmente ele acha que ele pode ir para a reunião mediúnica de qualquer jeito, como vocês estão falando, ele pode comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, ter uma vida desregrada, e muitas vezes nem vai para a reunião, porque ele não vai se privar, né, de uma festa na sexta-feira, então ele não tem essa responsabilidade. Aí, como que nós vamos ser instrumentos para auxiliar a espiritualidade? Não vamos. Além disso, nós não só não vamos adquirir uma outra capacidade, como vamos perder a que temos. E aí, pior ainda, vamos começar tudo de novo numa próxima encarnação, se não despertarmos essa. Então, assim, é muito problemático isso, porque, na realidade, eu acho que essa sua primeira pergunta é aquilo que a pessoa chega, qual é a minha mediunidade, né? O que eu sou? Sou médium disso? A pessoa quer saber o que ela é, o que ela pode fazer, mas não assim, muitos, né, gente? Não são todos, é óbvio, né? Eu acho que aqueles que se perdem e que prejudicam muito são esses que querem simplesmente saber o que são, como que eles podem usar aquilo, que se envaidecem por isso. E aqui, pelo que tudo que Kardec mostra nesses itens que você explicou, nós precisamos ver, assim, voltar a nossa visão para a responsabilidade, porque ele teve um trabalho violento para isso, ele nos mostrou tintim por tintim cada tipo de médium, para nos mostrar a importância que essa comunicação do plano físico, né, dos encarnados com os desencarnados, não é nenhum privilégio nosso, é na realidade, aliás, é um privilégio nosso, é um grande presente de Deus para com a humanidade, para fazer com que possamos evoluir em todos os sentidos, né? Nós vamos conhecendo coisas, descobrindo um mundo que não conhecemos, né? Cada vez nós vamos que aparece alguma coisa, nós vamos nos encantando cada vez mais, e pelos livros que vamos lendo, pelas mensagens que vão chegando. Então, é um grande presente de Deus para conosco, para a nossa evolução como criaturas, como espíritos que somos. Mas acontece que nós desperdiçamos justamente por isso que você falou, Silvana, porque nós nos perdemos no encantamento, digamos assim, dessa tarefa, que é bonita demais, que é importante demais, não dando a devida importância. Veja só, podemos não ser médiuns curadores, mas nós podemos curar a alma ou a dor de alguma pessoa. Nós podemos não ser médiuns psicógrafos, mas podemos ter uma intuição que vai ajudar uma pessoa. Então, será que nós já conseguimos computar cada coisa que fazemos, o que deixamos de fazer, dentro da nossa escala de vida, daquilo que vamos responder por nós mesmos? Então, eu acho assim que, sim, nós somos instrumentos de auxílio para a espiritualidade quando nós temos responsabilidade para o trabalho, quando estudamos, que é muito importante, porque ninguém consegue ter responsabilidade se não estuda para saber a importância disso e como podemos auxiliar nessa tarefa. Volto mesmo à pergunta, estudando e tendo responsabilidade no que fazemos.
A gente pode pensar assim, ó, a gente quando estuda mediunidade, a gente começa estudando, falamos do mediunismo, né? O que que é mediunismo? É quando eu tenho a sensibilidade, as minhas habilidades, as minhas faculdades, mas eu não tenho estudo, eu não tenho base, então acontece meio que empírico, sem querer, vai acontecendo. Aí nós já mudamos de um estágio, que nós já temos toda uma codificação, uma explicação para que a gente possa bem utilizar, compreender o que que é, para que que serve, como que eu uso, como que eu aciono, como eu não aciono. Mas se o médium não quer saber de estudar, não quer buscar o entendimento, então a gente está voltando para o mediunismo. Quer dizer, a nossa doutrina é progressista, não é para a gente voltar para trás. É mediunismo ou mediunidade que a gente quer praticar? Então a gente é ferramenta, mas a gente é uma boa ferramenta ou a gente só é ferramenta? E vamos combinar, ferramenta principalmente para quem? A utilização da nossa ferramenta é para o nosso aprimoramento. Como a Sandra falou, é oportunidade que a gente tem de nos melhorar. Então, não é fazer pelo outro, é através do outro se melhorar. Eu vou perder essa oportunidade para começar tudo de novo, para voltar lá para trás. Já estamos. É aquela história, você está chegando na margem ali, ó. Ai, não, estou cansado, vou voltar. Gente, falta só um pouquinho, né? Tudo bem que esse pouquinho falta, não vamos falar quanto, mas já passou, o pior já passou. Então segue em frente, né? Então, Vanessa, e o medo que a pessoa passa quando começam a aparecer, começam a se manifestar, né, essa mediunidade, o medo, que muitas vezes as pessoas, nós temos vários exemplos, há não muito tempo atrás, as pessoas que os manicômios estavam repletos de pessoas que eram consideradas loucas, porque ninguém entendia. Então, veja só como, o que eu estava falando, como que nós crescemos, como tudo isso nos ajudou a ver, né? Porque é fácil falar assim, vou dizer assim, é fácil para mim falar, tá? Os manicômios estavam cheios de pessoas quando eu não tenho nenhum ente querido meu lá. Mas e aqueles que tiveram seus filhos, seus parentes lá, perdidos, porque realmente não se conhecia nada? E hoje em dia eles vêm nos trazer milhões de coisas, eles vêm nos trazer ensinamentos da ciência que a ciência nem conseguiu descobrir. Os livros de André Luiz estão repletos de ensinamentos que depois de muito tempo a ciência conseguiu comprovar. Então, assim, sim, esse intercâmbio é uma grande ferramenta para nós, não para eles lá, mas para que como nós dizemos assim, para que Deus possa fazer com que a humanidade se aprimore, para que esse nosso mundo possa passar para um mundo melhor, né? Ele precisa daqueles que vieram para cá com a mediunidade para ajudar a espiritualidade a passar a mensagem. E essa responsabilidade é muito grande e pobre daquele que não a usa de uma forma adequada. Por isso que temos que estudar. A Vanessa perguntou, e aí vocês já responderam, ok? Como eu posso auxiliar na tarefa? Olha, se eu não quero auxiliar, que não atrapalhe, pelo menos. Assim, já, já é um bom caminho, não é? Assim, claro que tem várias coisas que poderiam ser citadas aí como exemplos, mas não quero entrar no mérito, mas se eu não estou apta a auxiliar, pelo menos que eu não atrapalhe naquele momento. Porque o que que acontece? Tem uma famosa frase, não sei se vocês ouviram, ou para mim é uma famosa frase, não precisa se preocupar, então os excessos. Não é que comidas são proibidas, não, o excesso da comida. Você, por exemplo, teve que ir numa reunião e aí, para não fazer feio lá com a reunião, era importante para você, você foi ao meio-dia e você vai trabalhar à noite. Então, não toma uma garrafa de vinho, toma só um pouquinho, uma tacinha, como realmente para não fazer feio com as pessoas. Não é isso. A questão é sempre o excesso. Tá. Mas aí o que acontece? Não, eu vou lá.
A espiritualidade se compromete a fazer a limpeza necessária para que eu possa trabalhar. Gente, que macacaiada é essa? Desculpa. Desculpa, queridos irmãos macacos, tá? Que papagaiada também, diria o outro. Não, não é. Desculpa aos irmãos animais. Que fajuto é jogar para a espiritualidade uma responsabilidade que é nossa. Então, acho que quando eu fiz a pergunta lá no início para a provocação, foi justamente por causa disso, que eu sempre escuto. Ah, não se preocupe, não se preocupe, a espiritualidade vai dar um jeito. Então, quer dizer que em vez de você ir lá para auxiliar, você vai dar mais trabalho para a espiritualidade? Então, não importa que tipo de médium você é um médium que atrapalha. Naquele momento, você não está usando a faculdade mediúnica, você está sendo um estorvo. Ah, mas é melhor que esteja aqui do que esteja em casa. Não, vá assistir uma exposição do Evangelho. Vá assistir a exposição do Evangelho. Ah, mas eu sou um trabalhador, imagina que eu vou ficar ouvindo só a exposição do Evangelho. Vai fazer a sustentação. Então, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, se eu estou exagerando, mas essa é a minha posição, minha, não é da doutrina, é minha. Se não ajuda, não atrapalha. Bom, eu adorei a sua segunda pergunta, sabe? Eu acho que você se inspirou. Então, vou ser um espírito superior se eu possuir mais de uma mediunidade? Ou serei melhor que os outros segundo a execução da minha mediunidade? Isso é uma piada. É muito legal, porque, infelizmente, na realidade é isso mesmo. Olha como nós nos perdemos na nossa infantilidade, não é mesmo? Nós nos perdemos, sim. Infelizmente, as duas ferramentas que levam o homem à perdição, que é o orgulho e o egoísmo, né? O nosso orgulho faz com que pensemos que realmente somos mais importantes do que os outros, quando, na realidade, muitas vezes, aquele que está sentadinho ali só dando sustentação, ele, como nós estamos falando até agora, não até hoje, ele não bebeu mais do que devia, ele não comeu mais do que devia, ele se preparou desde manhã para aquela reunião, ele está comprometido de corpo e espírito ali para trabalhar, auxiliando o plano espiritual. Tá? E nós achamos, e nós nos perdemos, e voltamos àquilo tudo que eu falei, né? Nós nos perdemos, o problema será só nosso, que nós vamos nos perder. Mas, infelizmente, nós nos achamos, sim, viu, Vanessa? Espíritos superiores, estamos acima da cocada preta, não sei se podia falar isso aqui, mas estamos mesmo acima da cocada preta. E aí, por isso, nós vamos nos prejudicando e prejudicando o trabalho de todos, não só o trabalho físico, como o trabalho do plano espiritual. Que nós sabemos muito bem, tem muitos livros que relatam o trabalho que o plano espiritual tem em cada detalhe, em cada assistência mediúnica. Em cada dia de trabalho de uma casa espírita, o trabalho que o plano espiritual tem. Então, nós podemos ver assim, quem é que está aqui? Nós somos aqui nesse quadradinho, temos 7 pessoas, e quantos estamos ouvindo, encarnados e desencarnados? E quantos estão se aproveitando do que estamos falando, do que estamos estudando, estão aprendendo? Então, queiramos ou não, a nossa responsabilidade é grande. E nós não podemos nos perder, sabe? Porque nós temos que... Não sou espírito superior, viu, Vanessa? A auréola só a sua, a minha ainda, graças a Deus, nem aparece. A gente pode inverter a pergunta também. Será que eu não tenho mais de um tipo de mediunidade porque meu débito é maior? O meu abuso foi maior? E com a bênção de Deus ele me deu, ao invés de uma, 2 ferramentas para eu estar utilizando? Porque hoje eu estava refletindo o seguinte, o mundo físico, o mundo espiritual. Eu falo, gente, o mundo é o mesmo, é um só. Nós temos a dimensão física e espiritual.
E ela é o quê? Fruto das nossas energias, dos nossos pensamentos. Então, não, o mundo vai mudar quando as pessoas mudarem. Gente, o mundo começa a mudar quando você mudar. Faz a sua parte. Vamos lá. Se cada um fizer a sua parte, o mundo mudou. Ponto. É simples assim. Não é. Lógico que é. É lógico que é. Então, nas pequenas coisas a gente tem que pensar. Então, a gente vai lá para o Evangelho, Jesus nos fala do jejum, que era da sua época, que era costume deles, mas qual jejum que ele está falando? O jejum de comer? Ou o jejum de falar bobagem? De fazer bobagem? De pensar bobagem? Bobagem o que que é? É no egoísmo, no orgulho. Tudo que ainda está muito enraizado em nós. Então, quando a gente vai para uma reunião com o pensamento, a espiritualidade até já teve não sei onde a gente falou, mas a gente já falou. Quando eu vou para uma reunião com um objetivo pessoal meu, você está indo atrapalhar. Porque lá não é para você ir com um objetivo pessoal seu. O objetivo pessoal seu que você deve ir é o quê? Eu vou lá servir de um bom instrumento para que eu me melhore. Aí pode ser. Aí dá para aceitar. Mas eu vou porque eu tô. Não, eu vou trabalhar porque eu estou com um problema em casa, então eu preciso ir lá, porque daí eu vou doar e vou receber. O dia que você está bem, então você não vai? Porque não precisa ajudar ninguém? A gente tem relatos nos livros de André Luiz de reuniões vistas do mundo espiritual para o plano físico, que tinha meio médium contribuindo para o trabalho. O resto era só interesses pessoais, particulares, pensando nas suas questões, nos seus problemas. Estava lá na postura de médium superior, dando ali toda a sua sustentação, o seu trabalho. Mas era falso, era só na aparência. Porque a espiritualidade vindo de lá para cá era uma farsa. Era uma farsa. Era a espiritualidade tentando corrigir e fazer com que aquilo fluísse e conseguisse auxiliar alguém. Mas fala, poxa, mas será que eles não têm consciência? Não tem, a gente não tem. Então, por isso que a gente precisa debruçar e estudar para ver se a gente consegue entender o que é. Por isso que eu acho brilhante a didática de Kardec, porque ele pontua as coisinhas mais tolas, mais inúteis, que às vezes é nessa daí que a gente ainda não entendeu. O que adianta você querer ficar entendendo o corpo espiritual, o corpo mental e o perispírito e tudo que você vai fazer do transe, se você não entende o básico? Seja um bom instrumento. Então a gente precisa debruçar e entender para que a gente possa tentar vivenciar. Esse é o caminho. É arroz com feijão, gente. É o que a gente sempre fala. Vai no arroz com feijão que todo mundo gosta. E depois você vai incrementando. Mas primeiro você precisa entender o arroz com feijão. Não sai do lugar. Ô, Vanessa, eu queria só complementar o que você falou lá, que a gente não vai mudar o mundo, a gente vai mudar o nosso mundo. Se nós começarmos a mudar o nosso mundo, nós começamos a mudar o mundo. As pessoas que estão conosco vão começar a perceber a necessidade de mudar o mundo delas. E estamos fazendo a nossa parte. Óbvio que nós não vamos mudar o mundo, mas o nosso mundo nós vamos mudar. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, na verdade, né? É a questão de fazer parte da mudança do mundo, né? Não sou eu que vou mudar. Vamos fazer parte da mudança do mundo? Porque se cada um fizer a sua parte, tudo vai mudando. É o que você falou, é o meu universo com o universo dos que eu convivo, que combina com o universo das 7 que estão aqui encarnadas aqui nesse momento, mais os desencarnados que estão participando, e mais por onde a gente vai plantando essa semente. Gente, é semeando na simplicidade, no cada dia, em cada oportunidade, em cada segurar a porta para o elevador, falar bom dia, olhar nos olhos de alguém. Isso é mediunidade, gente. Isso daí é serviço a favor da nossa melhoria. Eu fiquei pensando na empolgação de um médium que começa o seu desenvolvimento. A Vanessa falou que não devemos ir para a reunião com o nosso objetivo particular. Se nós mantivéssemos o entusiasmo do começo, eu acredito que muita coisa estaria diferente. Porque
A doutrina espírita não é religião. Ela toca no nosso aspecto religioso. Porque ela não é uma congregação onde você vai para se reunir com outras pessoas para fazer festa, para fazer social, para já que não tenho o que fazer, vou fazer isso, e etc, etc, etc. Fiquei pensando que quando você disse isso, talvez é porque as pessoas se colocaram na obrigação de continuar em desenvolvimento da sua mediunidade. E aí fiquei pensando, né? E agora eu tenho muito para pensar, porque meu cérebro agora ferveu, tá, Vanessa? Quer dizer que se eu fiz algum momento a mediunidade como obrigação, eu estou arrecadando mais débito para voltar depois com mais mediunidade, porque eu não soube usar nem a que eu tinha. Então foi assim que eu arrecadei mais mediunidades. Eita, lascou agora. Ana, vai lá, socorre nós. Eu achei interessante quando você falou como seria bom se nós conseguíssemos manter o entusiasmo de um novato. Na realidade, nós podemos, quando nós nos preocupamos conosco, com o nosso conhecimento, com a nossa modificação interior e procurando realmente dar o melhor de nós. É que, infelizmente, nós vamos olhando à nossa volta e vamos nos vendo determinadas situações e nos preocupamos em nos decepcionar com elas. Nós não podemos esquecer que todos nós somos criaturas imperfeitas, que erramos. Então, nós não temos que nos preocupar se os outros não estão fazendo como seria o ideal. Nós temos que preocupar conosco de fazer o nosso papel, aquilo que a nossa consciência já nos ditou. Porque, na maioria das vezes, nós estudamos muito a doutrina, mas não é aquilo que vem de fora, ele tem que sair de dentro de nós. É o que sai de dentro de nós que demonstra aquilo que nós já absorvemos do que aprendemos. É isso que vai mostrar através daquilo que nós realmente realizamos. O resto não é problema nosso. O problema nosso é a nossa tarefa, aquilo que nós vamos dar de nós para que ela seja feita da melhor forma possível. E para isso não tem arrogância, não tem vaidade, porque se nós realmente nos levarmos para esse lado de nos julgarmos melhores, aí nós realmente vamos estar fugindo àquilo que nós realmente nos propusemos. Não é? E para isso a gente precisa aprender a se colocar no seu lugar, a ser humilde, a entender que ninguém é melhor que ninguém e que a mediunidade é a maior dádiva que nós poderíamos receber para nosso crescimento. Né? Aí dá para Ponto. entender Paulo, né? Dá para entender Paulo. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo. Claro, a passagem gente, desculpa aí, eu não sei de cor e salteado. Nem sei onde que tá, qual das cartas que ele escreveu. Aí você entende a transformação que Paulo passa, que Saulo passa para ser Paulo. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que talvez seja isso que é um entusiasmo. É por Cristo que estou fazendo. Vai, Vanessa. As outras meninas estão muito quietinhas, né? Nilda, Carla, a Outra Tere. coisa que Paulo fala que é muito importante, ele diz que o amor do Cristo nos constrange, mostrando que realmente, através do amor do Cristo, nós precisamos realmente vivenciar, exemplificar. Nós já não nos sentimos mais à vontade de agir de determinadas formas. Que a pessoa diz assim, por que o amor do Cristo nos constrange? Nos constrange porque nós passamos a enxergar, a nossa ótica agora é uma ótica que procura realmente trazer para nós experiências mais positivas, não é? Aquelas que nos acrescentam alguma coisa.
O que você falou, vocês estão falando, me remeteu a algo que eu sempre costumo pensar dessa forma. A empolgação ali daquele que está entrando na doutrina, em algo, né? Que é aquele assistido que está chegando, que está empolgado, que quer ver tudo, quer saber de tudo. Aí ele avança um pouquinho mais, aí ele vai ter que ser aluno. Então ele precisa se dedicar um pouco mais, precisa ter aquele compromisso de estar ali, de estudar, e ele começa a trabalhar. Aí ele tem que ter mais determinação, mas ele não pode perder aquela empolgação do começo e não pode perder aquela curiosidade e nem a questão de ter a responsabilidade, porque ele sabe que tudo que ele fizer, então a gente só vai somando, né? Então a gente vai passar de trabalhador, a gente vai fazer alguma tarefa além, não perca tudo que você tinha antes. Tenta manter isso vivo, né? A empolgação do começo, a determinação, a responsabilidade, a dedicação, porque o benefício vai ser para nós, em primeiro lugar, mas a gente vai estar auxiliando em todo esse processo. E a questão do amor do Cristo nos constrange, porque nós já temos a consciência do que a gente tem que fazer. Então, quando a gente não consegue fazer, a gente fica com vergonha. A gente fala, nossa, mas eu já devia fazer isso, como que eu não estou fazendo ainda? Pelo menos você já está percebendo, né? Que é um caminho que a gente sempre tem que passar a mão e falar, ó, você já está notando que você não está fazendo, antes você nem percebia, então você já deu mais um passo. Então, que a gente possa manter todos esses estágios nossos e acrescentando e não perder nenhum daqueles. Ah, não, agora eu já sei bastante, já trabalhei bastante, então não preciso mais ser empolgado. Não preciso ir toda vez. Não preciso ter uma dieta tão restrita de tudo que a gente falou, não é só da alimentação e da bebida, né? É do falar, é do pensar, é da atitude. Então, assim, conserva tudo que foi aprendendo. Por que a gente não consegue conservar? A gente acha que chegou num ponto que não precisa mais fazer o que tinha antes. Se você chegou nesse ponto, é porque você fez tudo isso que vinha antes. Então, continua fazendo. Aí você pode passar para um próximo estágio. Senão, você não passa. Fica caindo de novo naquelas mesmas coisas que a gente não consegue fazer. Mas é muito fácil falar, né? Fazer já é um outro departamento. Pelo menos nós estamos falando, olha só. Vamos pensar do lado positivo. Se ombreando, dando as mãos, auxiliando um ao outro, porque o mesmo problema que um está vivendo hoje foi o que o outro viveu ontem, e, tá tudo certo. É o que a gente consegue na hora que consegue. Não adianta querer fazer mais do que. Não adianta querer dizer que tem mediunidade que não tem. E que isso é outra coisa que daí entra aí no charlatanismo, daquilo que. O filme do próximo mês, já escolhido pela Vanessa, achei muito legal porque toca na questão da fé. Eu achei muito legal, que é assim, às vezes tem pessoas que estão no determinado lugar porque tem que estar e parece que tem fé, mas não tem. Parece que tem fé, porque é que nem. Como é que era aquela propaganda antiga? Não posso falar o nome, né? Parece, mas não é. Lembra? É bem antiga. Parece, mas não é. Então, vamos tomar atento, ver se nós não estamos nesse lugar de parece, mas não é. Parece que é, mas não é. Hum, né? E é muito específico mesmo, como disse a Vanessa, é muito didático, é muito específico, é muito estudo para chegar em tudo isso. Então, qual a definição, né? Qual a definição? Amor. Eu vou ser médium do amor. Eu vou ser médium de amor. Eu vou ser médium que vai utilizar o amor para onde eu estiver, eu possa, se eu não souber ser um bom canal, que pelo menos eu possa transmitir para a pessoa que ela também pode. Então, fica mais interessante aí. Parece um Chico Xavier, mas não é. Olha, eu não vou querer chegar no nível de Chico Xavier, porque eu ainda quero ficar encarnada agora, tá? Eu não quero ser Vanessa, né, Sandra? Espírito de luz do nosso canal, Espaço do Evangelho, Vanessa. Vou repetir que eu sofro bullying aqui. Ah, Bom, pessoal, eu estou satisfeita. Alguém tem mais alguma coisa para falar, acrescentar, perguntar? fale agora ou cale-se até semana que vem.
Bom, já que ninguém tem mais nada para perguntar, nós vamos assim, agradecidos, imensamente agradecidos por essas nossas reflexões, que nos fez entender a importância desse trabalho, que sabemos que somos espíritos que estamos a caminho, mas que nós continuemos caminhando, seguindo os passos de Jesus. E é por isso que nós agradecemos essa oportunidade que nos é dada de estudo, agradecendo a todos aqueles que aqui estiveram conosco, os nossos mentores, o mentor desse nosso estudo, o mentor do espaço do Evangelho e toda a espiritualidade que semanalmente está aqui conosco, nos amparando, nos assistindo e nos ajudando. Agradecemos a Maria, nossa mãe, que nos intui, nos agasalha, dando-nos sempre a proteção e a paz para continuarmos os nossos trabalhos. Agradecemos ao Mestre Jesus, em nome de quem estamos sempre reunidos, e agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Pai da vida. Obrigada, meu Pai, pelo estudo que nos clareia a mente, pelo estudo, pela oportunidade desse estudo, que nos faz pensar, meditar, refletir e talvez colocar os nossos pés um pouquinho mais no caminho certo. Ampare-nos e ajude-nos a mantermos o nosso foco e principalmente a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui encarnados. Abençoe a todos nós, a todos que nos ouviram, a todos que necessitam do seu amparo e do seu amor. E permita, Pai, que possamos terminar nosso encontro do dia de hoje, com o nosso coração pleno de alegria e com as bênçãos. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.